Em outubro de 2021, a cidade de Greer, na Carolina do Sul, estava se preparando para o Halloween. Os moradores de Canebrake Drive já tinham esculpido suas abóboras. Mais tarde, elas ficariam sob o tapete de folhas alaranjadas que cobria a calçada. Aquelas mesmas folhas ficariam vermelhas antes de desaparecer entre decorações típicas como fantasmas, esqueletos e zumbis. Pequenos vampiros, bruxas e princesas pensavam em se unir muito em breve atrás de doces e risadas. Infelizmente, a fantasia foi interrompida pela vida real. No dia 13 de outubro de 2021, pouco após as 11 horas da manhã, um homem chegou ao número 122 em Canebrake Drive. Quem morava ali era sua noiva. Esse homem chegou ao local após falhar em estabelecer contato via telefone. Sua noiva tinha uma entrevista de emprego importante para aquele dia. Não atender o telefone pareceu estranho para esse homem, que resolveu ir até a casa da moça. Ele estacionou à frente da residência e a contornou a pé. A porta de trás da casa ficava sempre destrancada e foi usada por esse homem para ganhar acesso. Assim que o seu corpo passou pelo batente, ele percebeu que algo estava errado. O silêncio que o cercava era perturbador e havia um odor diferente no ar, como se fosse algum tipo de produto químico. Aquele acesso da casa levava diretamente para um corredor escuro que terminava na entrada principal. Esse homem percorreu metade do trajeto e se virou para a abertura que revelava a sala. Foi quando ele viu algo estranho no chão. Pétalas de rosas que pareciam formar um caminho. Aquilo obviamente tinha sido montado por alguém, e esse homem começou a seguir as pétalas. A trilha levou seus pés até o quarto, onde ele encontrou uma cena terrível. Caída diante do sofá estava sua noiva. Ela estava visivelmente morta e totalmente coberta com o próprio sangue, da cabeça aos pés. Essa é uma cena forte demais e é esperado para indivíduos despreparados que usem alguns minutos para processar o que estão vendo, principalmente quando existe conexão com a pessoa encontrada. O noivo gastou esse tempo chamando pelo nome da moça, mas percebeu algo ainda mais estranho. A trilha de rosas continuava. Ela dava a volta no corpo da mulher como se fosse uma espécie de ritual. O homem que estava diante daquela cena terrível era Bradley Post, de 64 anos. Após se recuperar do choque, ele ligou para a polícia. County 911, what's the office of your emergency? 122 Canebrake Drive. AJ, police, fire, EMS. I'm sorry? I think I might have a death. Okay, let me connect you. Walked in my fiance's house. She wouldn't answer my call. There's a very weird smell. I can't get her to come around. Okay, let me Laid all over the floor. connect. All right, do you think that she's not viable? Tell me why you think she's dead. So she won't call. Eyes open. Eyes are open. Okay. All right. There's a lot of blood. And a lot of blood. Okay. As viaturas chegaram a Canebrake Drive para cancelar o Halloween. Os paramédicos vinham logo atrás e correram para dentro. A vítima foi identificada como Christina Parcell, de 41 anos. Ela foi declarada morta no local. Christina trabalhava como veterinária em uma clínica próxima. Ela foi descrita como uma mulher que dedicava sua vida ao trabalho. Ela adorava os animais e parecia receber o mesmo carinho de volta. Dezenas de mensagens foram publicadas nas redes sociais vindas de seus clientes, amigos e colegas de trabalho. Segundo essas pessoas, Christina estava sempre tentando melhorar o dia das pessoas, e ser encontrada naquelas circunstâncias causou um grande impacto em todos que a conheciam. Ela tinha uma filha de seu relacionamento anterior, que foi sem dúvidas a mais impactada pela tragédia. Ela será uma pessoa bastante importante para este caso. Entretanto, essa menina era menor de idade. Por questões que descobriremos mais tarde, seu nome não foi divulgado oficialmente durante o processo. O Estado se referiu à garota apenas como A. Para o bem deste vídeo, atribuímos um nome falso e totalmente aleatório para se referir a ela. A chamaremos de Marcela. Durante os anos anteriores à morte de Christina, Marcela estava passando por uma situação delicada. Ela estava assistindo enquanto o pai e mãe brigavam na justiça pela guarda. Ambos estavam realmente decididos a ficar com a menina, e a pressão vazou para dentro de casa. O pai de Marcela era John Joey Mello, de 63 anos. E você já viu casos suficientes para saber qual seria a próxima ação da polícia. John se tornou uma pessoa de interesse e saiu da lista de suspeitos com a mesma velocidade na qual entrou. Ele era americano, conseguiu documento italiano e morou por um tempo no país onde adquiriu uma casa. Quando Christina foi encontrada morta, John estava na Itália. Era fisicamente impossível que ele fosse o assassino, mas de qualquer forma, ele retornou aos Estados Unidos para ajudar a polícia com o contexto e principalmente para dar suporte à filha. A lista de suspeitos andou e o próximo nome de interesse era Bradley Post, o atual noivo da vítima e quem encontrou o corpo.
Christine e Bradley estavam juntos há 5 anos, e ele tinha pedido a mulher em casamento há 6 meses atrás. A vida desse homem foi revirada enquanto vizinhos, amigos e familiares prestavam depoimento. A perícia recolheu rosas para análise, enquanto outra equipe procurava por câmeras que pudessem trazer mais alguma informação. Aquela residência pertencia à irmã de Christina, que a tinha recebido após a separação. Alguns itens foram retirados da casa pela perícia, entre eles 2 laptops, entorpecentes e uma grande quantidade de documentos sobre a disputa da guarda de Marcella. Era um processo ativo há anos e envolvia a burocracia de 2 países, Estados Unidos e Itália. Então podemos ter uma ideia do volume de papel recolhido. Certa vez, John levou Marcella para a Itália sem avisar a mãe, o que pode ser considerado sequestro dependendo do contexto. Christina precisou entrar em contato com autoridades da Itália para conseguir trazer a filha de volta. Era nesse nível que estava a disputa entre o casal. Sangue foi encontrado por diferentes lugares da casa, em diferentes cômodos. O local exibia sinais de luta, indicando que a vítima apresentou resistência. Christina tinha ferimentos na cabeça, provavelmente causados por objeto de contusão. Mais de 30 perfurações foram identificadas pelo corpo, provocadas por lâmina. A perícia conseguiu dizer que a posição do corpo não era natural, indicando que alguém a tivesse movido após a morte para criar aquela cena. Isso dizia que o criminoso queria causar choque a quem a encontrasse primeiro. A brutalidade empregada no ataque também apontava para a vingança, com mais de 30 golpes de faca. É comum em casos onde a vítima luta contra o agressor que DNA fique sob as unhas da pessoa atacada. Isso acontece pela intensidade da interação. Os peritos recolheram essas amostras das unhas de Christina e levaram ao laboratório. A câmera de um dos vizinhos também revelou algo interessante. Um homem usando um casaco preto caminhou pela área horas antes do homicídio. Ele carregava uma mochila e seu comportamento parecia suspeito. Pelas gravações, ele parece ter entrado na residência de Christina aproximadamente às 10 horas da manhã, 1 hora antes de Bradley chegar para encontrar a cena. Esse homem misterioso foi visto deixando a área em uma bicicleta. O crime foi obviamente premeditado, e quem dizia isso eram as rosas. Elas não estavam na casa e foram levadas até lá. Objetos de valor não foram subtraídos do local e não havia indícios de violência sexual no corpo de Christina. A motivação era pessoal. O homem nessa bicicleta deveria ser o assassino, e a investigação ficará mais complexa a partir daqui. Christina conheceu John em 2008. O relacionamento entre eles nunca foi saudável. Eles brigavam constantemente e se separaram inúmeras vezes. Eles reatavam, faziam promessas e brigavam novamente no dia seguinte. Cerca de 20 anos mais velho, John tinha se estabelecido na Carolina do Sul há poucos anos atrás. Ele era músico e atuava como produtor. John foi bem sucedido e trabalhou com lendas da música, como Rolling Stones, Elton John e Neil Young. John nasceu em Massachusetts, mas morou em diferentes lugares ao longo dos anos. Ele já tinha se casado 2 vezes antes de conhecer Christina. Nenhum dos divórcios terminou de forma amigável. John teve um bar de nome Doll Hut em Los Angeles e chegou a Greer, na Carolina do Sul, em 2004. E nesse meio tempo, ele já tinha recebido algumas acusações sobre assédio. Não do tipo físico ou íntimo, mas algo voltado para a perseguição, principalmente online. Para citar como exemplo, em 2014, um estúdio de música abriu uma vaga de emprego. John fez a aplicação, porém não foi escolhido para a vaga. Nos dias seguintes, esse estúdio enfrentou uma enxurrada de mensagens, e-mails e avaliações negativas de diferentes contas na internet. Falsas acusações e até ameaças de morte foram enviadas para esse estúdio. Essas interações foram conectadas a John e ele respondeu aos processos em liberdade. Esse é apenas um dos casos de assédio ou perseguição na lista de John. Ele deu início ao relacionamento com Christina e as brigas começaram. Em 2012 eles tiveram sua filha Marcella e o ambiente ficou ainda mais sensível. Em 2016, John chegou a acusar Christina por violência doméstica. O caso não progrediu e eles entenderam que não era mais saudável continuar juntos. O relacionamento se desfez, entretanto, eles foram obrigados a manter um mínimo de contato por conta da filha. A briga os seguiu até o fórum e eles agora se debatiam através de advogados. Essa parte é um tanto extensa, então passaremos apenas pelos pontos mais relevantes sobre a custódia para fins de contexto. Após Christina começar a namorar Bradley, John solicitou a guarda unilateral. Essa modalidade costuma ser adotada quando a guarda compartilhada não é possível ou não é o melhor interesse da criança. A decisão final é do juiz. John conseguiu a guarda de Marcella e Christina solicitou os direitos de visitação. O juiz concordou. John então entrou com um pedido para revogar os direitos de Christina e impedir que ela visitasse a filha. A motivação para esse pedido, segundo John, era de que Christina e seu noivo Bradley estavam realizando atividades impróprias com Marcella.
Essa era uma acusação bastante grave que trazia uma imagem muito diferente para Christina e Bradley. Entretanto, antes de continuar, precisamos primeiro apresentar um personagem importante neste caso. Em 2020, na cidade de Greenville, um pianista talentoso estava realizando uma apresentação. Seu nome era Zach Hughes. Nascido em Morro Bay, na Califórnia, ele tinha 29 anos de idade na época. Ainda pequeno, ele se mudou com seus pais e irmão mais novo para Virgínia. Em seguida, os pais de Zach adotaram 5 crianças russas com passados realmente traumáticos. E enquanto realizar essa adoção é uma atitude nobre, isso não tornou a vida de Zach mais fácil. Até então, ele e seu irmão aproveitavam um lar saudável e monetariamente estável. Porém, as coisas mudaram após a adoção. As crianças foram bem recebidas e pareciam contentes em finalmente ter um lar, com exceção de uma. A mais velha dos 5, uma jovem de nome Grace. Ela sofria com eventos psicóticos e chegou a escrever como gostaria de matar os pais de Zach. Uma investigação foi feita e essa menina não progrediu com o plano. Não há informações sobre acompanhamentos feitos juntos ao profissional após essas declarações, mas aquela casa nunca mais foi a mesma. Para escapar de sua realidade atual, Zach mergulhou de cabeça no mundo da música. Foi então que ele encontrou o piano. E ele era realmente talentoso. Zach se trancou por entre as notas e cresceu. Ele era um prodígio e ganhou diversos concursos e prêmios através do piano. Sua habilidade foi notada e ele foi convidado pela Juilliard, uma das melhores escolas de música do mundo. Após a graduação, Zach tentou um rumo totalmente novo para sua vida. Ele se apresentou nas Forças Armadas. O jovem conseguiu seu espaço por entre os fuzileiros navais, porém, sofreu fraturas graves em ambas as pernas durante o treinamento. Isso encerrou sua carreira militar e ele voltou para sua zona de conforto, o piano. Zach continuou silenciando o mundo com sua música e tinha uma carreira brilhante pela frente. Na época, seu sonho era conseguir performar todas as 32 sonatas para piano de Beethoven. Zach se mudou para a Carolina do Sul e estava tocando em um local público quando percebeu a aproximação de um homem e uma garota. Esses eram John e sua filha Marcella. Pai e filha se aproximaram e pediram uma música. Zach tocou e eles começaram uma amizade. Como John era produtor e já tinha contatos no mundo da música, aquela era uma interação que favorecia ambas as partes. Ele encontrou um talento e Zach encontrou uma porta. Apesar de John estar na Itália quando Christina morreu, ele parecia ser a única pessoa com motivação suficiente para cometer um crime como aquele. Ele retornou aos Estados Unidos apenas no dia 21 de outubro, uma semana após o homicídio. E ele já deixou o aeroporto algemado. John Mellon foi preso assim que pisou em solo americano, não pelo homicídio de Christina, mas pelo sequestro da filha. Apesar de ter a guarda, isso impossibilitou a mãe de visitar Marcella, e portanto feria a decisão do juiz, visto que foi feito sem nenhum tipo de aviso. Ao efetuar a prisão de John, a polícia solicitou um contato que pudesse ir até o aeroporto para buscar suas malas. Foi assim que a polícia conheceu o pianista Zach Hughes. Foi ele quem foi buscar as malas de John no aeroporto. Isso causou certo interesse na polícia, visto que Zach não era um familiar. Eles então começaram a se aprofundar mais nessa amizade. A união entre produtor e pianista cresceu para além da música, e eles se tornaram amigos. Com o tempo, John passou a compartilhar seus problemas pessoais com Zach, entre eles a briga sobre a custódia de Marcella. John descreveu Christina como uma pessoa terrível e disse que ela estava usando a filha para atos íntimos impróprios. Ele não apresentou nenhuma prova disso, mas suas alegações foram o bastante para deixar Zach revoltado. Sem evidências sobre os abusos, eles começaram a agrupar informações que atacassem a imagem de Christina. No passado, essa mulher já tinha atuado como garota de programa. Seu apelido na época era Sweet Caroline Warren. John acreditava que Christina também já tinha se envolvido com o tráfico de entorpecentes. Porém, assim como suas outras alegações, ele não era capaz de provar. O único ponto que não podia ser questionado era a prostituição. Com a ajuda de Zach, John repetiu seu modus operandi e passou a espalhar essas informações, desta vez em forma de cartas. Familiares, amigos, colegas de trabalho e até o próprio Bradley receberam essas cartas. Dentro delas, continham capturas de tela impressas com os anúncios de Christina, suas fotos íntimas e um resumo das alegações de John. Bradley era um homem com muitos recursos financeiros e foi ele quem pagou os advogados de Christina, bem como suas viagens para a Itália, quando precisou trazer a filha de volta. John continuou alegando que esse homem também se aproveitava de Marcella, mas ainda não era capaz de provar. Para Zach, por outro lado, não existiam dúvidas. A amizade que começou pela música se transformou em uma guerra contra uma pessoa que Zach sequer conhecia. Ele e John trocaram incontáveis mensagens sobre Christina, e o jovem parecia realmente empenhado em mostrar quem essa mulher realmente era, baseado apenas nas alegações de John. O problema era que o histórico do produtor não ajudava. Ele já tinha repetido esse comportamento diversas vezes no passado,
atacando a reputação de pessoas e empresas após uma resposta negativa. Havia duas possibilidades aqui. John poderia estar manipulando Zack para conseguir um aliado e apenas descontando suas frustrações em alegações falsas. Ou Christina e Bradley poderiam realmente estar usando Marcella para atos impróprios. Descobrir qual dos dois estava dizendo a verdade era de extrema importância para o caso. E esse é o trabalho da polícia. Uma das primeiras pessoas interrogadas após a descoberta do corpo foi Bradley Post. Seu aparelho celular foi apreendido como parte da investigação no dia 19 de outubro. Dentro desse aparelho, a perícia encontrou uma enorme quantidade de material adulto contendo menores. Entre os vídeos e fotos, eles puderam identificar Marcella e Christina. John Mello estava certo. Bradley Post recebeu 6 acusações pelo material encontrado em seu celular e agora precisaria usar o dinheiro para seus próprios advogados. No dia seguinte, John retornou aos Estados Unidos e foi preso no aeroporto pelo sequestro da filha. Entretanto, diante das evidências encontradas pela polícia, o juiz ordenou que suas algemas fossem removidas. Marcella ficou ao lado do pai e prestou depoimento. Uma de suas frases foi a seguinte: "Nós nos mudamos para a Itália. Foi a melhor coisa que já aconteceu comigo." Ficou claro para todos ali que a motivação de John em levar a filha para fora do país era positiva. Ele não estava tentando roubá-la, ele estava tentando salvá-la. Aquilo não era um sequestro, mas um resgate. E a própria Marcella entendeu dessa forma. Os papéis se inverteram e John foi solto. Ele foi visto como um ótimo pai, apesar de seu histórico de perseguição, enquanto Christina foi vista como uma péssima mãe, apesar de sua máscara social. Porém, o caso do homicídio ainda não tinha sido resolvido. Mesmo diante da verdadeira identidade de Christina, a polícia ainda tinha trabalho a fazer. Como visto anteriormente, o suspeito foi capturado por uma câmera deixando o local em uma bicicleta. Esse veículo pertencia a Zack Hughes, e a bicicleta que está no carro é a mesma que deixou a casa de Christina. Essa imagem foi capturada um dia antes do homicídio. Isso foi o bastante para garantir à polícia poder legal de invasão e apreensão de itens. Eles vasculharam a casa de Zack e levaram seus dispositivos eletrônicos para a perícia. Geolocalização, e-mails e mensagens foram verificadas, principalmente para o dia 13 de outubro de 2021. Curiosamente, o aparelho celular de Zack entrou em modo avião no momento do homicídio. No dia 3 de novembro de 2021, Zack Hughes foi acusado por homicídio, posse de arma durante crime violento, assédio, conspiração para cometer homicídio e invasão de propriedade privada. O DNA coletado das unhas de Christina pertencia a Zack. Ele não teve outra opção a não ser confessar, mas esse ainda não é o fim do caso. John Mello não foi acusado por homicídio, mas recebeu acusações pelos assédios referentes às cartas enviadas e por conspiração, visto as mensagens trocadas com Zack. Em fevereiro de 2022, um novo processo apareceu na justiça contra Bradley e Christina. E 6 meses depois, um segundo processo se juntou a esse. Um deles foi iniciado pela própria Marcella, e o outro por uma de suas amigas, ambos referente a gravações forçadas de atos íntimos. Mais tarde, um novo processo foi iniciado, dessa vez contra a irmã de Christina. As acusações eram as mesmas, porém o processo foi encerrado por falta de provas. Zack Hughes foi a julgamento no dia 10 de fevereiro de 2025, e algumas atitudes estranhas foram tomadas pela justiça. A defesa de Zack ficou proibida de mencionar o conteúdo encontrado no celular de Bradley Post, o que basicamente impedia que Zack citasse sua motivação. Isso foi questionado por parte da população, mas foi a decisão da justiça. Diante disso, a defesa de Zack o declarou como inocente, apesar de ele confessar o homicídio na audiência. Sua equipe de defesa também revelou uma série de denúncias feitas para a polícia sobre o caso, inclusive pelo próprio Zack. Por algum motivo, as investigações nunca foram feitas. John continuou dizendo para Zack sobre como Christina estava matando sua filha aos poucos, e como o brilho dos seus olhos estavam diminuindo um pouco mais a cada dia. Em certo momento, Zack ignorou as restrições da justiça e falou abertamente sobre a motivação. O impacto é muito diferente de apresentar as imagens ao júri, mas foi o possível diante das circunstâncias. Fazer justiça com as próprias mãos nunca será a saída, mas essa foi a escolha de Zack. Diante da impunidade, ele resolveu trocar o futuro brilhante no piano por uma vida atrás das grades. Ele nunca tinha visto Christina ou o material do celular de Bradley. Entretanto, ele tinha visto Marcella. Ele acompanhou a garota mudar seu semblante e comportamento ao longo do tempo, além de ganhar muito peso em um curto período. Esses são sinais de alerta que podem indicar diferentes problemas. O abuso é um deles. Zack se viu como o único capaz de salvar a garota e fez o que fez. Did you conclude that you had to rescue her?
and there was no other way. Yes, I did. Given the extremely grave nature of John's concerns for his daughter, especially while she was in the custody of her mother, Christina Parcell, and potentially being exposed to her mother's boyfriend, Brad Post, who John believed was and is a... Objection. Sustained. I instruct you to totally disregard the last comments made by... Did you take Christina Parcell's life on October the 13th? Yes, because I believed it was absolutely necessary to save her. And I was right. Objection, Your Honor. Sustained. I mean, I had a great life. I had everything. I made money doing what I loved. I was going to be going to the South Pacific to play concerts for rich people on cruise ships. I mean, but how could I go and enjoy that and know that I was leaving a kid to her fate, a kid who thought that I was her friend? I would never have been able to look at myself in the mirror again if I had done that. I knew from that moment on I'd be safe. Would be safe from the sexual abuse that her mother was perpetrating on her. And there is proof to that the state is hiding from you. Your Honor, instruct him to be quiet. Okay, you need to stop talking. Impedido de mencionar suas reais motivações, Zack alegou que John tinha oferecido $5 mil para que ele assassinasse Christina. Esse valor mais tarde foi alterado para $10 mil. Zack recusou ambas as propostas. Ele o fez, segundo suas próprias alegações, apenas para salvar Marcella. Ele chegou a se passar por vizinhos em uma das denúncias feitas à polícia, mas nada foi feito. Durante a manhã do dia 13 de outubro de 2021, Zack seguiu até a casa de Christina. Ele conseguiu os horários com a ajuda de John e encontrou uma janela de ação para aquela manhã. Marcella estava na escola, Bradley estava no trabalho, a irmã de Christina não estava em casa e a mulher não tinha ido trabalhar por conta da entrevista de emprego. Zack chegou ao local com um buquê de flores, bateu na porta e disse que era uma entrega para a irmã de Christina. Ele conseguiu acesso ao local e se certificou de que a mulher estava sozinha. Em seguida, ele revelou uma arma de fogo e rendeu Christina. Ele agrediu a mulher na cabeça e ela caiu no chão. Zack nunca tinha matado ninguém e hesitou. Christina percebeu e se lançou contra ele. Eles entraram em luta corporal, Zack perdeu o controle da arma, mas foi capaz de alcançar a faca. Ele desferiu uma série de golpes contra Christina, que sangrou até a morte. As rosas não faziam parte de um ritual, porém foram movidas assim como o corpo. Após o homicídio, ele deixou o local em sua bicicleta. Zack Hughes foi julgado culpado por todas as acusações. Em 25 de fevereiro de 2025, ele foi sentenciado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, com um adicional de 5 anos pelo assédio/perseguição e mais 30 dias pela posse de arma durante crime violento. Com a descoberta de que John tinha oferecido dinheiro pelo assassinato de Christina, a situação ficou mais complicada. Mesmo que Zack tenha recusado a proposta, isso dificultou a defesa de John. Hoje, aos 62 anos de idade, John Mello está detido no condado de Greenville enquanto aguarda julgamento. Ele espera conquistar a liberdade e trabalha para conseguir o documento necessário para levar a filha para a Itália. Cerca de 15 mil arquivos envolvendo menores e até animais foram extraídos dos dispositivos de Bradley Eugene Post. Hoje, aos 69 anos de idade, ele está recolhido no centro de detenção do condado de Greenville enquanto aguarda julgamento. São acusações graves e se comprovadas, o mais provável é que ele morra na prisão, ou pela idade ou pelo tratamento diferenciado que sujeitos assim recebem de outros internos. Sobre Marcella, não existem informações disponíveis publicamente. Oficialmente, a guarda ainda está com John, mas acredita-se que ela tenha sido entregue a um familiar pelo Estado enquanto o julgamento de seu pai não acontece. Hoje, aos 31 anos de idade, Zack Hughes encontra-se encarcerado em uma unidade do Departamento de Correções da Carolina do Sul, onde deve permanecer pelo resto de sua vida.